Vamos lá, pessoal. Vamos dar seguimento aqui, né, à nossa gravação. Deixa eu só ver o que aconteceu, que o Pip sumiu. Voltou. E aí a gente vai voltar no princípio de onde nós paramos, né? Que é o famoso princípio da segurança jurídica. Pessoal, o princípio da segurança jurídica, eu acho que ele é o princípio mais geral de todos, né? Por que não está arriscando? Vamos lá. Ele é o princípio mais geral de todos. Por quê? Porque a segurança jurídica é o que há no direito, né? Ou seja, posso falar mais, é o que há na sociedade, porque não existe sociedade sem segurança jurídica. Um dos principais motivos que os especialistas falam por que às vezes no Brasil as grandes empresas não investem com tanta força é por ausência de segurança jurídica. Então, segurança jurídica é um problema que a gente enfrenta, né, de uma forma assim muito clara na sociedade, como é que eu vou te falar, contemporânea, em especial em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, tá? Mas o Brasil evoluiu muito nisso, né? Evoluiu, né? Da Constituição Federal de 88 para cá, né, a gente evoluiu e evoluiu muito no quesito segurança jurídica, né? Tem algumas coisas que ficam um pouco, né, assim, complexas, né? Porque a gente teve, né, nessa história de redemocratização uma pancada de presidente, né, suspeito, né, presidente suspeito, alguns impedidos, né? Isso não é legal, tá? Mas evoluiu na questão da segurança jurídica. E quando eu falo em segurança jurídica, significa dizer na proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, né? Ou seja, quando a gente vai falar em princípio da segurança jurídica, significa dizer que qualquer ato, seja ato público ou ato privado, não pode atropelar o direito adquirido, que é o direito meu e seu, que já pode ser gozado. Todo direito que ele já pode ser gozado, que ele já pode ser usufruído, nós chamamos de direito adquirido. O ato jurídico perfeito, que é aquele ato pronto, que já completou seu ciclo de formação, e a coisa julgada, que é a decisão judicial que não cabe mais recurso nem reclamação. Então, todas as vezes que você for ver um ato público ou privado, esse ato jurídico público ou privado tem que respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cara, com a licitação não é diferente. Os atos praticados dentro do processo de licitação devem respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Eu lembro que uma vez eu estava assessorando uma empresa num processo licitatório e aí tinha uma dúvida se determinada empresa, que era a empresa que eu advogava, né, à época, né, se a empresa Y, se ela era uma EPP, uma empresa de pequeno porte. A licitação era para poder fornecer serviço de faxina, salvo engano, a um órgão federal. Se enquadrava bonitinho nos requisitos lá de valor, né, etc, etc, etc. Isso aqui não era na época da 8666. O que aconteceu? Aconteceu que existiu uma dúvida se a empresa, se a minha cliente era EPP ou ME. Cara, eu já sabendo disso, né, eu consegui, né, uma liminar em mandado de segurança, um mandado de segurança preventivo, onde o juiz afirmava que ela era EPP e dava o direito dela participar das licitações como EPP. Cara, o agente público responsável pela licitação começou a encrespar nisso, né? Aí eu falei, filho, preste atenção, né? Existe uma decisão judicial transitada em julgada, não uma sentença, mas a liminar, legal? Né? Que ela, teoricamente, não caberia mais recurso dela, porque você foi intimado para recorrer, você fazenda pública não recorreu, legal, perfeito. Então, existe aqui uma decisão transitada em julgado, e existe uma discussão, seria somente sentença, mas nesse caso, existe uma decisão transitada em julgado, e essa decisão transitada em julgado, o senhor está desrespeitando. Ou seja, eu estou dentro da licitação, dentro de um processo de licitação, e o senhor, se excluir a empresa Y da licitação, o senhor vai estar praticando um ato administrativo que está violando uma decisão judicial que já fez coisa julgada. Legal?
porque a Fazenda foi intimada para recorrer, né, na condição, né, a Fazenda é a autoridade coatora, né, a Fazenda foi na condição de ré e vocês não se pronunciaram. Escoou o prazo que o juiz deu, na minha humilde opinião, isso aqui está transitado em julgado. A gente pode fazer um pedido de suspensão de segurança? Pode, mas nesse momento aqui eu estou diante de uma decisão, né, transitada em julgada, e exceto que se não houver uma segunda decisão judicial, o senhor está desrespeitando uma decisão judicial. O senhor está querendo excluir da licitação uma empresa que tem uma decisão judicial mandando ela ficar na licitação. Se o senhor assim fizer, o senhor está excluindo a minha empresa, a empresa do meu cliente, né, a empresa ao qual eu sou o patrono, do processo licitatório. Isso é muito sério. O senhor está descumprindo uma decisão judicial que já fez coisa julgada. O senhor está violando o princípio da segurança jurídica. É assim que funciona no processo licitatório, é assim que funciona na vida. Né? A vida jurídica, a vida social ninguém, nem o poder público, nem um particular, pode praticar um ato, né, público ou um ato privado que venha a violar. Violar o quê? Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Na licitação não é diferente. Todos os atos do processo licitatório, por segurança jurídica, eles são obrigados a respeitar. A respeitar o quê? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Vamos junto? Vamos junto. O próximo princípio é um princípio que cai bastante, mas ele cai conjugado, né? Eu costumo brincar que aqui, é a corda e a caçamba. Legal? Por que a corda e a caçamba? Porque o princípio da razoabilidade, ele anda junto com o princípio da proporcionalidade. É como se fossem duas pernas do mesmo sujeito. Uma perna é a razoabilidade, a outra perna é a proporcionalidade. Eles andam juntos. Legal? Legal. Olha aqui, O que é a razoabilidade? Né? Na licitação, razoabilidade, né, significa dizer que a licitação deve ser conduzida sem excesso, sem um formalismo exagerado. A licitação deve ser conduzida sem excessos, sem um formalismo exagerado. Por exemplo, algo que é muito ruim, né? Exigir, né, que o documento seja apresentado no original, autenticado e com firma reconhecida se houver assinatura. Cara, isso aqui é altamente burocrático. Inclusive, existe até lei proibindo isso nos dias de hoje, mas ainda é um resquício que a gente vê na administração pública burocrática, né? A administração pública burocrática, infelizmente, às vezes, né, dá umas tacadas fora como essa aqui, né? Exige, né, que o particular, o licitante, ofereça o documento no original, aí tem que mostrar o original, né? Ou, por exemplo, uma certidão digital com QR Code, mais autenticado o documento. Se por um acaso houver uma assinatura, tem que ser reconhecido firma daquela assinatura. Pessoal, pelo amor de Deus, eu não consigo entender isso. Isso aqui, na minha opinião, é um formalismo exagerado. Isso aqui, tá totalmente fora da ideia da razoabilidade. Razoabilidade, gente, né, é a licitação ser conduzida sem excessos, ou seja, ser conduzido com bom senso. Querido, eu não consigo enxergar uma vírgula de bom senso quando a administração pública faz um troço desse aqui. Legal? É um formalismo, desculpa, totalmente afastado, né, do que a gente quer hoje para o direito administrativo, que a gente quer para a vida, né? Que infelizmente, às vezes a gente vê. Legal? Então, sem maiores delongas, sem ficar rodando e rodando e rodando, razoabilidade a licitação deve ser conduzida, né, sem excessos. Ela deve ser conduzida com bom senso, para evitar um formalismo exagerado. Chegarmos, né, naquilo que todo mundo quer no dia de hoje, que é a famosa administração pública gerencial, né, que é o afastamento da administração pública burocrática. Legal? Perfeito. E o que seria a proporcionalidade? A proporcionalidade, né, é a compatibilidade entre os meios empregados e os fins desejados. Então, a proporcionalidade é a compatibilidade, é a proporção entre os meios e os fins.
os meios empregados e os fins desejados. Isso é proporcionalidade. Olha aqui. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, é um exemplo que eu vi uma vez numa palestra, eu nunca mais esqueci. Fazer licitação internacional, às vezes é necessário, né? Às vezes a administração quer comprar um produto que é muito melhor fora, o preço é muito melhor, né? Lembra aqueles caças, né, que a Força Aérea Brasileira comprou? Né? Foi uma licitação internacional, né? Se justifica? Justifica. Né, uma licitação para poder comprar caças, né, aviões supersônicos, né, que vão cuidar da nossa soberania, né, no céu, a soberania, né, brasileira aérea, se justifica uma licitação internacional. Agora, será que se justifica uma licitação internacional para comprar papel higiênico, gente? Né? Eu pensei um negócio aqui que não vale a pena falar. Mas assim, será que se justifica? Será que a compra de papel higiênico por uma licitação internacional não seria algo totalmente desproporcional? Ou seja, não haveria uma incompatibilidade entre o fim, né, entre os meios empregados, licitação internacional, e o fim desejado, comprar papel higiênico? Será que o fim desejado pela administração pública, a compra de papel higiênico, não tem um bom fornecedor nacional? Né? Às vezes a gente vai nesses mercados aí que vendem produtos internacionais, né? Produtos importados, eu até compro, né? Agora eu não lembro de ter visto papel higiênico internacional. Cara, eu acho que no Brasil, não tenho certeza, que tem fornecedores nacionais que vão fornecer um papel higiênico com menor custo, com muito mais proporcionalidade do que uma empresa internacional, que pode até ser melhor na última análise, mas não é tão melhor assim. Não é melhor que justifique uma licitação internacional. Acho que você entendeu, né? Então, ou seja, né, no pé da razoabilidade, a administração pública tem que agir com bom senso, e no pé da proporcionalidade, a administração tem que agir compatibilizando, né, os meios empregados e os fins desejados. Isso é razoabilidade, proporcionalidade. Eu costumo dizer que eu tenho quase que certeza que um dia, sabe essas bancas que tem redação temática? Né? Tipo, prova do TRF aqui do Rio de Janeiro, né? Que a segunda fase da prova de analista, né, é uma redação temática e jurídica. Eu tenho quase certeza que um dia vai cair uma redação jurídica num concurso desse, pedindo para o candidato estabelecer uma relação lógica entre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a sua importância para a administração pública brasileira. Faz uma redação, né, você conta isso aqui e deixa guardado na sua pasta de redação, se você pretende um dia fazer concurso que vai cair redação e redação jurídica. Isso aqui é um prato cheio para o examinador, né, como é que se diz, avaliar como é que andam os seus estudos. Perfeito? Perfeito. Depois, o princípio da competitividade. Né? O princípio da competitividade, ele tem um asterisco, você já sabe o porquê, né? Porque ele tem uma alta incidência em provas no tema licitações. Pelo princípio da competitividade, né, nós temos aqui a necessidade de incentivar a competitividade entre os particulares. Ou seja, quanto maior o número de licitantes, né, geralmente esses licitantes são empresas, maior é a chance da administração selecionar a proposta mais vantajosa. Então, quanto mais licitantes, ou seja, mais empresas competindo, né, quanto mais fornecedores competindo, maior a chance da administração selecionar a proposta mais vantajosa. Por isso que você vai ver, né, que a nova lei de licitação, a 8666 também, né? Mas a nova lei de licitação, de uma forma geral, ela determina lá no seu artigo 11, né, como um dos objetivos da licitação, né, a competitividade, ou seja, a justa competitividade. Né, um dos objetivos da licitação. Ou seja, tratar todos os licitantes com isonomia, dando chance para todas as empresas ganharem e prezando pela justa competição. Ou seja, de modo a não ter nenhuma mácula que venha a reduzir a competitividade. Porque uma vez que a competitividade for reduzida, cai drasticamente a chance da administração selecionar a proposta mais vantajosa.
É uma lógica proporcional. Quanto mais competitividade, maior a chance da administração selecionar a proposta mais vantajosa. Quanto menos competitividade, menor a chance da administração selecionar a proposta mais vantajosa. Então, por exemplo, se o prefeito faz uma licitação em que ele diz que só pode participar da licitação empresas que estão registradas no município, ele restringiu a competitividade. Por isso que a nova lei de licitação acabou com a modalidade de convite. Porque a modalidade de convite não fazia sentido. A administração distribui pelo menos 3 convites na praça onde vai acontecer a licitação. Irmão, peraí, cara. Não faz sentido você exigir que só pode participar da licitação empresas que estão registradas num determinado município. Se você pesquisa um preço só no município, certamente você restringiu a competitividade e você não vai selecionar a proposta mais vantajosa. Diferente se você faz uma licitação de âmbito nacional. Certamente você aumentou a competitividade, certamente você aumentou a chance de selecionar a proposta mais vantajosa. Legal? Legal. Depois eu tenho o princípio da celeridade. O que é o princípio da celeridade? Pessoal, a licitação tem que ser concluída dentro de um tempo razoável. Razoabilidade, acabamos de estudar. Ó. Razoabilidade. O que é ser concluído dentro de um tempo razoável? É dentro de um tempo onde eu enxergo bom senso. É dentro de um tempo onde eu enxergo o bom senso e eu enxergo lógica. Querido, eu vou contar esse caso, mas assim, entenda junto comigo. Imagine você que a administração pública abriu uma licitação para poder comprar repelente. Ela abriu essa licitação mais ou menos ali em outubro. Legal? Se essa licitação demorar 2 anos, ela se justifica? Não. Porque nós vamos ter no mínimo 2 verões, ou um verão e um veranico, em que a população vai ficar sem repelente. Ficar sem repelente aumenta a chance de dengue, zika e chikungunya. E quando a gente fala em zika vírus, aumenta a chance de crianças nascerem com microcefalia. Essa licitação para comprar repelente, se ela durar 2 anos, ela não tem nenhum bom senso. Ela extrapolou toda a minha paciência, a minha lógica. Um tempo razoável aqui seria no máximo, eu vou aqui no máximo, 3 meses. Por quê? Porque o gestor já foi incompetente de deixar chegar em outubro para comprar o repelente. Já está chegando quase no verão. Cara, extrapolou 3 meses, nós já estaremos no verão. Nós já estaremos no verão. E a população em risco, sem o devido repelente. E pessoal, repelente é uma medida de economicidade. Porque o repelente ele é muito mais barato do que depois um leito no hospital para tratar uma pessoa com dengue, zika e chikungunya. É muito mais barato do que pagar um benefício assistencial justo, necessário, a uma criança que vai ser uma pessoa com microcefalia, que vai ter que receber do Estado um benefício assistencial, legal, para o resto da vida, provavelmente. Além do tratamento que vai ter que ser ofertado pelo SUS. Ou seja, o repelente é a medida mais inteligente e mais humana que a gente pode ter quando se trata de saúde pública para tratar de dengue, zika e chikungunya. Mas, infelizmente, a gente às vezes vê uma licitação para comprar repelente extrapolando um ano. Meu amigo, isso, para não falar uma palavra mais pesada, isso é totalmente irrazoável. Isso é totalmente sem nenhum tipo de bom senso. Isso extrapola qualquer tipo de lógica. Eu não consigo entender. Isso daqui eu não tenho nenhuma celeridade. Porque quando eu abro uma licitação para comprar em outubro, um repelente que é para ser usado no verão, ali começando em finalzinho de dezembro, cara, eu tenho que ser célere. Eu tenho que ter bom senso primeiro, na minha opinião, o Ministério Público tinha que agir aqui para investigar o porquê que o prefeito deixou para o prefeito, o governador, o presidente, deixou para comprar o repelente em outubro. Na minha opinião, já tem aqui algo que não encaixa. Mas imagine que ele consiga justificar, por exemplo, falta de dinheiro. Ele só arrumou o dinheiro agora. Tá bom, meu amigo, haja com celeridade, porque você já está
né, trabalhando contra o tempo. Como diz, né, meu filho, isso já está todo errado. Perfeito? Perfeito. Depois, o princípio da economicidade. Cara, né, para efeito de prova, você vai ter que fazer esse link. Né? Você vai ter que linkar economicidade com eficiência. Ou seja, é fazer o máximo gastando o mínimo. Então, por exemplo, o exemplo que uma vez, né, eu estava numa palestra e eu escutei também. Né? Olha aqui, ó. Imagine você que essa aqui, né, é a vacina, né, que o Brasil dá contra a meningite. Essa vacina contra a meningite no Brasil, ela protege, né, contra 3 espécies de meningite. Só que a gente sabe que no Brasil existem mais 3 espécies. No Brasil existe um total, roda muito por aqui, em especial na região sul, né, 6 espécies de meningite. É isso que eu escutei na palestra, não sei se é verdade, né? Mas deve ser a palestra de órgão público. Então, né, o SUS ele tem uma opção. Qual é? Ele dá essa vacina aqui, que combate os 3 principais vírus, as 3 principais espécies de meningite, e ele dá em todo o território nacional, no Brasil inteiro, ou ele dá as 6 espécies, mas vai dar para poucas pessoas. Ele vai conseguir não atingir a todos, ele vai conseguir atingir a poucas pessoas. O que você acha que o SUS fez? Obviamente que o SUS escolheu essa aqui. Por quê? Porque a ideia de economicidade, a ideia de eficiência, né, é fazer o máximo, nesse caso aqui, alcançar o território nacional inteiro com o mínimo de gasto. Ou seja, com um gasto compatível que dê para alcançar o território nacional inteiro. Por quê? Porque se eu dou todas as 6 espécies, vou gastar muito e provavelmente eu só vou alcançar poucas pessoas. Né? Alguns lugares extremados do Brasil, né, vão ficar, né, esquecidos. E aí provavelmente eu posso até provocar, né, uma pandemia de meningite, né, daquelas meningites que mais matam, daquelas que mais rodam no Brasil, que são esses 3 tipos aqui. Nesse caso aqui, eu vejo economicidade, eu vejo eficiência, eu vejo a equação de custo-benefício, ou seja, fazer o máximo gastando o mínimo. Para mim está muito claro isso. Tá? Tá bom. Depois, o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, que você já viu comigo, né? Que é aquele princípio do desenvolvimento nacional sustentável, que é aquele princípio que diz que sustentável é viável. Ou seja, né, na licitação, as propostas que vão ser apresentadas, né, pelas empresas para a administração selecionar, elas devem ser sustentáveis, ou seja, elas devem ser viáveis. E viáveis sob o critério ambiental, econômico e social. Social e econômico, né? Ou seja, os 3 ao mesmo tempo, né? São critérios cumulativos. Não é alternativo. Então, eu já até expliquei isso para vocês, que a maioria das coisas que a gente vê na imprensa, na mídia aí de uma forma geral, dizendo ser sustentável, não é sustentável. Por exemplo, imagine você que o estado do Rio, né, quer comprar via licitação novas viaturas 100% elétrico. Hoje, estou falando hoje, isto é sustentável? Não. Por que não? Porque carros elétricos, viaturas elétricas, elas até podem ser boas ambiental e socialmente, mas elas não são boas economicamente. Por quê? Porque viatura elétrica no Brasil ainda é muito cara nos dias de hoje. Então é melhor, dentro do critério, né, de fazer o máximo gastando o mínimo, você acabou de ver comigo, de repente, né, por viabilidade econômica, sei lá, comprar lá um carro movido a álcool. Eu acho que é mais viável. Perfeito? Movido a etanol, né? Acho que é mais viável.
Aí sim, analisando o etanol nos dias de hoje, eu posso falar que é uma compra sustentável, porque comparado a outros combustíveis é ambientalmente correto, comparado a outros combustíveis, né, é muito melhor para a nossa saúde, né, para o meio ambiente, então é socialmente correto e é economicamente correto, porque comparado a outros carros, até mesmo o combustível é mais barato, perfeito? Então, eu posso falar que a viatura, né, movida a álcool, ela é, né, ambientalmente correta, né, ela é socialmente correta e ela é economicamente correta. Eu posso afirmar que a viatura movida a álcool, ela é viável. E se ela é, aqui ó, viável, essa viatura movida a álcool, ela é, né, sustentável. Opa! Ela é sustentável. Diferente da viatura movida a bateria, né? A lítio, como eles falam, carro elétrico. Deu para entender? Legal. Isso aqui, pessoal, ó, cai muito em prova de tribunais e Ministério Público dentro de uma matéria chamada sustentabilidade. Fique atento aí que próximos concursos que mexam com tribunais ou Ministério Público, né, técnico, analista, etc., certamente essa matéria estará no programa. Tá? Por quê? Porque tem resolução do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público mandando, né, que essas matérias estejam no concurso. Bom? E aí nós chegamos ao princípio da obrigatoriedade. Esse princípio eu quero pausar, porque esse princípio, inclusive, ele nem está na lei 14.133 de 2021. Se eu abrir o artigo 5º dessa lei, né, eu não acho o princípio da obrigatoriedade. Então, a obrigatoriedade não está escrita expressamente, né, no rol dos princípios. Por isso que esse rol dos princípios do artigo 5º da lei de licitação, ele é exemplificativo. Onde é que está o princípio da obrigatoriedade? Ele está previsto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Perfeito? Que diz assim, ó. Deixa eu mudar aqui de cor. Aqui, ó. Ressalvados casos previstos na legislação, você vai estudar comigo, são os casos de licitação inexigível, dispensada e dispensável. As obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública. Ou seja, no Brasil, a licitação não é uma exceção. No Brasil, a licitação é uma obrigação da administração pública. Ou seja, a gente tem até uma regra, né? Qual é a regra? Licitação não é uma faculdade. Licitação é um dever da administração pública. Ou seja, se a administração pública fizer uma contratação, antes ela fez uma licitação. Aqui é corda e caçamba. Se contratou, antes licitou. Isso aqui é a regra do princípio da obrigatoriedade. Sempre que a administração quiser fazer uma obra, contratar um serviço, comprar alguma coisa ou alienar. Você já viu comigo, pelo amor de Deus, que alienar é vender. Isso aqui é direito civil, né? Doar e trocar. Então, todas as vezes que a administração pública vende, doa ou troca, a troca também é chamada de permuta, ela está fazendo uma alienação. Então, todas as vezes que a administração quiser fazer uma obra, contratar um serviço, comprar alguma coisa ou alienar, ou seja, vender, doar ou trocar, ela vai ter que fazer um processo de licitação. Ou seja, a licitação não é uma mera faculdade. A licitação é um dever da administração pública. Ou seja, se a administração pública contratar, antes ela tem que licitar. Isso é uma regra básica, perfeito? O problema é que na prova, eles nem querem saber muito isso. Eles querem saber as exceções, ou seja, os casos em que a administração vai contratar, mas antes ela não vai licitar.
Nós chamamos esses casos aqui, ó, de casos de contratações diretas. O que são contratações diretas? São as situações em que a administração vai contratar, mas antes ela não vai licitar. Ela não vai abrir um processo licitatório padrão comum, né, para poder licitar. Perfeito? Ou seja, ela contrata sem licitação. O nome disso é contratação ou hipóteses, né, de contratações diretas. Contratação direta, contratar sem licitar. E você tem que saber quais são as espécies, né? Que são as espécies, né? Licitação inexigível, dispensada e dispensável. Eu quero estudar com vocês isso no próximo bloco. Tamo junto até aqui? Evapt e Vupt.